Provérbios 14, a partir do verso 12. Esperar alterar ali. 12. Muito bem. Diz assim, queridos, a boa palavra do Senhor. Queria pedir para você não ficar andando, não sair assim. Pastor, vai ser bem rápido, né? Hoje eu creio que 9 horas a gente acaba o culto, mas eu vou pedir para você não ficar andando, não ficar passeando, porque você não presta atenção, mas quando você levanta do lado de alguém, você impede que a pessoa também preste atenção, né? Então ajuda nós aí, tá bom? Diz assim a boa palavra de Deus: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. Há caminhos que parecem ser bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Vamos orar? Senhor Deus poderoso, Senhor Deus gracioso, Senhor Deus maravilhoso, nós subimos na tua casa nesta noite para adorar o Senhor, para engrandecer o teu nome. Subimos nessa casa, Senhor, nessa noite para comunhão com os nossos irmãos, e nessa comunhão nós juntos adorarmos ao Senhor. Mas o Senhor é tão bom, que onde o Senhor está, uma coisa especial sempre acontece. E é por isso que nessa noite nós vamos sair daqui também abençoados, porque nós nem viemos aqui pegar nada, pedir nada, nós nem viemos aqui para receber nada, nós viemos aqui para entregar, porque culto é entrega, então nós viemos entregar o nosso culto ao Senhor, mas onde o Senhor está, uma coisa especial acontece, e nessa noite nós seremos tão abençoados, estamos sendo tão abençoados pela tua presença aqui, que nós vamos sair daqui revigorados da tua graça e da tua misericórdia. Então opera em nós, fala nessa noite conosco, Senhor, trabalha na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não se desvie daqui, não vagueie daqui, mas que possamos nessa noite receber tudo que o Senhor tem para nós. Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu já vivi alguns momentos de eu pensar assim, e até falar, o que eu estou fazendo aqui? Essa semana a Rebeca estava me lembrando um negócio, a gente saiu para ir para um lugar, né, e aí num lugar que você não era muito bem quisto, um lugar que você não era muito bem querido, né, um lugar onde, e aí a Elisângela, a Rebeca, minha sogra, a Elisa, pastor Elisa, esposa do pastor Daniel, e aí já chegando no lugar, baixou assim um de repente naqueles nossos. Eu falei, eu não vou não. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, gente? Leão, você já veio, você já está aqui, agora relaxa. E aí eu fui para onde eu não queria estar. Queridos, tem situações que acontecem na nossa vida, tem lugares que nós vamos, situações que nós passamos, que a gente cai nessa. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E nós, como os crentes principalmente, temos muitos lugares que nós vamos e que nós não deveríamos estar. E aí a gente só lembra disso quando estamos lá. Só lembra disso quando cai a ficha. Só lembra disso quando a gente percebe que o ambiente não é para nós. A gente não poderia estar ali. Então o que acontece? A gente vê que tem lugares que não são apropriados para os servos de Deus. Tem lugares que não são apropriados. Às vezes você é chamado para ir para um lugar, você não imagina que vai ser aquilo. Quando você chega lá, tem aquele negócio, você pensa, o que eu estou fazendo aqui?
Esse lugar é errado, não serve para mim, não dá para mim. Eu não poderia estar aqui, eu não deveria estar aqui, esse não é o lugar certo. Então, amados, eu já passei por momentos assim, você já passou por momentos assim, e a gente precisa, então, escolher bem os lugares onde a gente vai. A gente precisa escolher muito bem os lugares onde a gente vai. Porque pode vir um arrependimento posterior. Tem lugares que não foram feitos para os servos de Deus. Tem lugares que não foram feitos para os servos de Deus. E quando um servo de Deus está colocado num lugar errado, é um desastre. Acontecem coisas terríveis, coisas tenebrosas, que não poderia acontecer, que nós não poderíamos viver. Porque eu costumo dizer que o melhor lugar na terra para o crente viver é o que? É no centro da vontade de Deus. Se você vive no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar que tem para você viver. Então, quando a gente está fora da vontade de Deus, nós estamos no lugar errado. Nós estamos em lugares tenebrosos, nós estamos em lugares ruins. Andar por caminhos que Deus não preparou para nós é furada. É furada. E às vezes nós entramos em caminhos porque as pessoas nos levam para lá, mas às vezes entramos nos caminhos porque nós mesmos vamos caminhando para lá. Então, queridos, eu queria conversar com você nesta noite sobre lugares errados que nós às vezes vamos, lugares errados que nós às vezes enfrentamos, lugares errados que nós às vezes frequentamos e que nós não deveríamos frequentar. Sabe por quê? Porque crentes em lugares errados, acontece desastre na vida dele. E a primeira pessoa que eu quero destacar, gente, é que crente em lugar errado, ele paga um preço. O crente no lugar errado, ele paga um preço por estar no lugar errado. Ele paga um preço em ir para o lugar errado. A palavra de Deus fala para nós de um profeta. O cara tinha o nome de Jonas. E esse cara, ele recebe um chamado de Deus para ir para um determinado lugar. Olha, você vai para Nínive. Você vai pregar em Nínive. É lá que eu quero você. É lá que você tem que ir. Mas a palavra de Deus diz que Jonas, ele vai para o cais, né, para pegar a embarcação. E quando ele chega lá, ele não compra a passagem, ele não vai para Nínive, ele compra uma passagem para ir para Tarsos. Olha bem, queridos, a palavra de Deus vai dizer assim: Jonas, pois, pagou a passagem. Jonas, pois, pagou a passagem. Quando Deus nos chama, Deus fornece os meios. Como Deus nos chama, Ele providencia a forma de nós chegarmos. Quando nós estamos em lugares que Deus preparou para nós estarmos, Ele nos leva nas suas asas protetoras. Mas quando nós escolhemos o caminho, e esse caminho é distante da vontade de Deus, nós pagamos um preço por estar lá. E Jonas não só literalmente pagou um preço, mas nós conhecemos a história de Jonas, e sabemos o que mais aconteceu com aquele homem. Aquele homem se desviou da vontade de Deus, foi para um lugar que não era o lugar da vontade de Deus, e ele pagou um preço muito alto, o preço da sua desobediência. Lugar que Deus queria Jonas era Nínive. Jonas escolheu ir para Tarsis, um lugar distante de Deus, e aí Deus providencia um meio, e aí Deus faz Jonas passar por uma dificuldade, Deus faz Jonas pagar um preço. Jonas faz talvez a pior viagem da sua vida,
Ele chega aonde Deus quer que ele chegue, mas ele também se estrumbica todo, se arrebenta todo, se machuca todo, passa pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque o lugar que ele deveria ir não era Tarsis, era Nínive. Portanto, amados, Deus tem preparado o caminho para mim e para você. Deus tem preparado os lugares para eu e para você estarmos. E é muito bom nós estarmos com os nossos ouvidos atentos, estarmos com os nossos corações ligados em Deus, para obedecer à voz do Senhor, para não termos que pagar um preço. E tem muita gente desobedecendo o Senhor e tem pago preço por isso, gente. Tem muita gente que não chega no lugar da bênção, que não chega no lugar da vitória, que não chega no lugar da conquista, que não chega no lugar da comemoração, do festejo. Por quê? Porque escolhe caminhos errados. Por exemplo, o caminho de Deus para o crente é andar em obediência. Mas o crente prefere andar na desobediência. Prefere andar na murmuração, no questionamento, questiona tudo, indaga tudo, repreende tudo. Não aceita nada, difícil aceitação. E aí, às vezes sofre momentos de infelicidade na vida por isso. Porque não entende a boa vontade de Deus. Por exemplo, o caminho de Deus para o jovem cristão, no casamento, é se conhecer, namorar, beijar, pode beijar. Mas sexo é só depois do casamento. Dormir junto é só depois do casamento. Aí enrola tudo, inverte tudo. Investe tudo. Em vez de começar com o namoro, começa com o sexo, aí vem de trás para frente, aí depois tem uma vida infeliz, depois passa por dificuldades na vida, depois paga o preço, e aí reclama de Deus. Reclama de Deus, mas o propósito de Deus para o casamento ainda hoje, para o jovem ainda hoje, é namoro e santidade. Mas infelizmente, muitas pessoas escolhem caminhos diferentes disso e depois não pode reclamar do preço que vai pagar por isso. Jonas escolhe um caminho distante de Deus, caminho de Deus para ele, lugar de Deus para ele, Nínive. Ele escolhe Tarsis e paga o preço pela sua desobediência. Crente no lugar errado paga um preço. Crente no lugar errado, paga um preço. Jonas pagou um preço, porque estava no lugar errado. Segunda coisa, mas que eu vejo, o segundo personagem que eu quero usar, é Davi. Porque crentes nos lugares errados, ele acaba caindo em tentação. Crente no lugar errado, acaba caindo em tentação. Palavra de Deus diz em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 2, vai dizer que o povo de Israel, os exércitos, tinha ido para a guerra. Tinha ido guerrear, estava na frente de batalha. E aí vai dizer lá, assim, decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para guerrear, enviou Davi a Joabe, os seus servos, e com ele todo o exército de Israel, para destruir os filhos de Amon e sitiarem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. E aí, crente no lugar errado, cai em tentação. Davi não tinha que estar ali. O texto está dizendo que no dia que os reis saíam para a peleja, Davi era o que, gente? Quem que Davi era? Rei. E se era rei,
Ele tinha que estar na peleja. Ele tinha que estar na batalha. Ele tinha que estar na guerra. Ele não poderia estar no seu aposento. Lugar errado para um rei no tempo de batalha é estar no aposento. Lugar errado para um rei estar no tempo da peleja é estar em casa descansando. Tempo de peleja, o rei tem que estar na batalha. E Davi era valente de guerra, era rei poderoso nas batalhas. Ele tinha que estar na frente de batalha. E porque ele não estava na frente de batalha, ele perdeu a maior batalha da tua vida. Porque esse erro de Davi gerou na conta dele um monte de erro. Betseba, diz o texto, que era mulher de Uria. Uria, soldado, estava na guerra. Davi manda trazer Betseba, tem relação com ela, ela engravida. Está grávida agora. Num dos encontros ela diz, ó, a regra não vem, deu ruim, estou grávida. Davi tenta elaborar um jeito, manda trazer Urias da guerra, para passar uma semana em casa, que aí ele ia deitar com a mulher, tirou das costas. Só que Urias vem. Quando chega em casa, que Davi manda ele para casa, ele diz, eu não vou festejar com a minha mulher e meus irmãos na batalha. Ficou do lado de fora da tenda, não entrou na tenda. O negócio começou a arrochar para lá, Davi. O que Davi fez? Mandou uma carta para o general da guerra. Bota esse homem na frente de batalha. Bota esse homem no pilotão da frente. Urias, quando volta lá com a carta selada, homem honesto, não abriu a carta. Esse aí é o escudo da guerra. Urias morre. Assassinato na conta de Davi. Tinha adulterado, agora tinha um assassinato na sua conta, com um monte de mentira, de falcatruas, com um rolo imenso. Por quê? Porque crente nos lugares errados cai em tentação. Crente nos lugares errados cai em tentação. Amados, eu lembro que aconteceu comigo. Eu estava num lugar, era muito jovem ainda, estava num lugar. E aí, uma virada de ano, a igreja estava no culto do Réveillon, eu estava fora. Não fui, resolvi não ir. Um adolescente. E aí cheguei lá na virada, todo mundo tomando muito vinho, muita cerveja. E aí, ô irmão, copo de vinho, só você que não vai tomar, bebe esse vinho. Eu não quero, eu não posso, não é para mim. Vinho todo mundo toma, né, rapaz? Até o apóstolo Paulo toma vinho. E aí eu peguei aquela taça de vinho geladinha e bebi. Aquele tapinha que estava nas minhas costas assim, ó, bebe aí, virou dedo desapontado, o crente bebeu, o diácono bebeu, o presbítero bebeu. E aí eu servi de chacota para aquele primeiro dia do ano, o dia todo, porque eu fiquei no lugar onde estava o dia todo. Crente nos lugares errados peca. Crente nos lugares errados cai em tentação. Amados, tem coisas que nós pecamos, que nós erramos, porque chegamos lá, porque caminhamos para lá com as nossas pernas. Casal de namorado está namorando na luz, né? Na sala. Aviso aí os garotos de plantão aí que vai namorar lá em casa daqui uns anos, né? Vai namorar na sala. Quando for levar no portão, eu vou dar o cadeado para ir embora. Fica rindo não, Jaqueline. Pode avisar para o seu Pietro. Por quê? Porque está no lugar claro. Está perto de todo mundo. Pior é quando vai para o escuro, que ninguém está vendo. E hoje o namoro é tão avançado que namora dentro do quarto com a porta fechada, né? Aí, meu amado, não tem quem segura. Chegando lá no lugar do pecado, não tem quem segura. Chegando lá no lugar da miséria, ninguém segura. Porque somos carne. Somos carne. E aí não é só os jovens que estão no namoro, não.
Aquela pessoa também que está lá na linha de trabalho, tem a sua esposa em casa, mas todo dia uma cantada, todo dia uma moleza, todo dia alguma situação, e aí chega um dia que a condução atrasa, e aí a pessoa diz, quer uma carona? Ou vão comigo ali, não tem problema? Vamos tomar um refrigerante, vamos tomar um café? Queridos, crente no lugar errado, cai em tentação. Crente no lugar errado, cai em tentação. Às vezes nós estamos bem no centro da vontade de Deus, né? Bem no centro da vontade de Deus, mas nós mesmos escolhemos sair do lugar onde estamos e ir para um lugar escuro, e para um lugar onde nós se esquecemos que Deus está vendo, porque Ele está vendo, né? Porque Ele está vendo, porque quando a gente está fazendo coisa errada, a gente faz assim, ó, direita, tem alguém aqui? Não. Tem alguém aqui? Não. Tem alguém aqui? Não. Tem alguém aqui? Não. Mas a gente é bobinho, a gente esquece de fazer assim. Porque se a gente faz assim, a gente vai ver que tem alguém ali. O pecado, ele não vem na nossa vida como uma avalanche, não, gente. O pecado vem na nossa vida sorrateiramente. Ela já diz assim, tome cuidado, irmão, tome cuidado. Tome cuidado com a falta de união. Se o inimigo entrar, você não vê, porque ele usa sapatinhos de algodão. Satanás não chega fazendo arruaça. Satanás não chega batendo corrente e chicote. Ele chega com a palavra branda, com algo bonito, prazeroso, legal. Mas quando a gente vê, já está entrelaçado. Hoje a Rebeca pediu para eu dar um ponto no vestido dela, né? A mãe não estava bem, eu fui dar um ponto no vestido da Rebeca. Aquela linha de costura é diferente da linha 10, para a gente que soltou pipa, a galera que solta pipa é diferente, né? Aquela linha de máquina, linha de costura, é uma linha lá que a irmã Gal trabalha, costureira, o fio ainda é mais fino que a linha, né? O fio, ele dá sustento, porque você trabalha com 2 fios e uma linha, né? 2 fios e uma linha, mas ele dá sustento também a costura, mas ele é muito fraco, você puxou, ele arrebenta. Então Satanás não chega para te acorrentar de vez não, gente, não chega para me acorrentar de vez não. Ele chega e fala assim, na mão aí, Pedrinho. Aí Pedrinho junta a mãozinha assim. Aí ele vem e passa uma linha de máquina, assim, um fio, aí diz assim, é fraco, rebenta. Não precisa nem fazer força. Aí ele diz, é fraco, tem problema não. Tem problema não. Tem problema não. Rebenta agora. Rebenta agora. Uma corda de sisal, ela é feita por fios que quebra ao vento. Mas ela é rígida quando muito unida, muitos fios, ela fica rígida. É assim que Satanás faz com a gente. É assim que Satanás faz com a gente. É um riso de uma piada indecente. É um riso de um nudes que recebe. É um riso de uma imoralidade que recebe hoje no WhatsApp. É um contentamento com um palavrão. Mas amanhã, a gente que achava que tinha domínio sobre a situação, se torna escravo dela. Porque crente no lugar errado cai em tentação. Crente no lugar errado cai em tentação. Que eu cheguei em Saracuruna, tricolor, e aí em 2008 o Flusão estava na final da Libertadores. E aí uns amigos meus falaram assim, pastor, a gente vai para o Maraca, decisão com a LDU. Já vieram com ingresso nas mãos para mim. Aí eu fui me inteirar da situação. Tinha lá dentro cerveja, tinha fogos de artifício,
tinha muita cocaína. A proposta era boa. A única vez que um tricolor chegou lá na final. Mas eu resolvi não ir para a final. Eu resolvi não ir para a final. Eu resolvi não ir para o Maracanã naquele jogo. Você já pensou se a polícia para? No outro dia está estampado nos jornais, pastor com drogas, pastor com álcool. Então, amados, tem coisas que são propostas para nós. Propostas indecentes de Satanás. É uma vantagem no trabalho. Você acredita que um dia um indivíduo veio me oferecer gasolina R$2? Da igreja, o cabra. Pastor, eu estou comprando uma gasolina barato aí que sobra no caminhão, no fundo do caminhão. O rapaz lá da cadeia tem um monte de galão cheio lá. Na época estava 4 conto o etanol, 5 conto a gasolina. Tem gasolina lá para o senhor, pastor, encher o tanque a R$2. Pegue essa moleza. Proposta indecente. Pastor, quanto o senhor paga de luz? Eu pago R$700 de luz agora nesse calor. E pastor, tem um amigo aí que coloca um tigre ali. O senhor vai pagar 50 conto. Propostas indecentes. Crente nos lugares errados peca, cai em tentação. Crentes nos lugares errados envergonham o nome de Cristo. Crente no lugar errado não prospera, não avança. Crente no lugar errado faz besteira, faz M. Terceiro, crente no lugar errado nega Jesus. E quando acender o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Uma fogueira num tempo frio é muito bom. Uma churrasqueira é muito legal, né? Que pecado tem, pastor? Pedro só sentou na beira da fogueira. Não teria problema nenhum se fosse um dia comum. Teria problema nenhum se fosse um dia normal. Só que o que estava acontecendo na outra cena? Na outra cena, Jesus estava sofrendo 40 açoites. Paralelo a isso, Jesus estava passando pelo interrogatório. Paralelo a isso, Jesus estava sofrendo a sua via cruz, o seu momento final. E lugar de amigo é no lugar da aflição do outro. Lugar de amigo é lugar do sofrimento do outro. Pedro estava no lugar errado. Porque alguns minutos antes, algumas horas antes, quando Jesus falou, ó, vai me trair, vocês vão me abandonar, vocês vão me negar. Pedrão diz assim, Senhor, ó, todos esses 11 aí podem fazer tudo isso, agora eu nunca vou fazer. Crente, no lugar errado nega Jesus. A escolha do lugar onde você está, já nega Jesus. Pensar em ir para o lugar errado, você já está negando Jesus. A gente fala de Pedro, né? Pedro, pô, o cara negou, vacilão. Você, eu, nós. Quantas vezes nós temos negado também? E negamos, sabe por quê? Porque estamos no lugar errado. Ao invés de estarmos no centro da vontade de Deus, estamos distantes da vontade de Deus. Então, amados, o que eu estou fazendo aqui?
esse sentimento que já me tomou várias vezes, que eu tenho certeza que já tomou você várias vezes. Ele pode ser evitado. Ele pode ser evitado se colocando constantemente no centro da vontade de Deus. Crente no lugar errado paga um preço. Crente no lugar errado cai em tentação. Crente no lugar errado nega a Jesus. Sabe qual é o melhor lugar para se estar? É no centro da vontade de Deus. Não tem melhor lugar para estar do que nas mãos poderosas de Deus. Nós temos o melhor lugar. Nós temos o colo de Deus. Nós temos o colo de Deus. É só chamar por Ele. É só clamar por Ele. É só pedir a Ele. E Ele vai nos abençoar e nos livrar de estarmos em situações erradas. Que nós possamos saber rejeitar as propostas indecentes de Satanás. Que nós possamos ter consciência e maturidade espiritual para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós somos chamados de cristãos, e cristãos é pequenos cristos. O mundo precisa olhar em nós e ver em nós a semelhança de Jesus. O cara falou para Pedro assim: tu se parece com ele porque tu fala igual ele. Eu não. Tu te parece com ele porque você anda igual ele. Eu não. Você te parece com ele porque eu vi você com ele. Eu não. 3 afirmações poderosas para Pedro dar testemunho de quem ele era. Você fala igual ele. Eu falo, eu sou servo dele. Você anda igual ele. Eu sou imitador dele. E eu vi você com ele. Ele é a minha melhor companhia. Mas ele preferiu negar. Ele preferiu negar. Nós não. Nós não. Nós não vamos negar. Para que viemos? O que estamos fazendo aqui? O que estamos procurando? Quem somos? A quem servimos? E onde vamos estar quando partirmos daqui? Aqui estamos com Ele e vamos morar com Ele também nas mansões celestiais. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos de séculos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez?